Mateus capítulo 16. E hoje nós vamos dar continuidade à lição que nós começamos antes de janeiro, que eu passei um tempo sem vir. Nós vamos falar sobre a igreja verdadeira. A igreja verdadeira. Você já parou para pensar sobre a igreja verdadeira? Será que existe a igreja verdadeira? Mateus ou depois? Mateus capítulo 16. 19 ou 16? 16. Mateus capítulo 16. Então, nós queremos saber qual é a igreja. Qual é a igreja? Parece uma pergunta simples, mas no mundo religioso dividido, repleto de denominações religiosas, então é uma pergunta relevante. Qual é a igreja verdadeira? Algumas pessoas vão dizer, é a igreja católica. E outros vão dizer, é a igreja evangélica. E outros vão dizer, não, são as testemunhas. Ou são os mormons, ou são os adventistas, enfim. Então, muitas parecem as respostas, mas na verdade, a Bíblia mostra a resposta sobre a igreja. Então, o assunto da igreja é um assunto relevante, é um assunto importante. Qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja certa? Quando eu faço essa pergunta para alguém lá fora, que não tem nada a ver com religião, a pessoa para e pensa e ele raciocina, é mesmo, tem que ter uma igreja verdadeira, né? E outro raciocina e diz, bem, todas deveriam ser na verdade uma só. E esses pensamentos são corretos de acordo com a palavra de Deus. Então, queremos saber qual é a igreja. E algumas pessoas que seguem denominações religiosas e que estão dentro do mundo denominacional, elas não acreditam que exista a igreja certa, a igreja real, genuína, autêntica, verdadeira. Eles dizem que essa igreja há muito tempo já deixou de existir e não é possível mais existir essa igreja hoje em dia por causa dos tempos modernos, porque os tempos mudaram e tudo mais. Mas quem é que decide se a igreja do passado, a verdadeira que existiu, deve continuar existindo ou não até o último dia? Deus ou os homens? É Deus que decide. E Deus fez a igreja dele para durar. Para durar. Amém? Então ele decide que esta igreja continue a existir. E agora às vezes a pessoa diz, não é possível que nós possamos ser uma congregação ou um grupo de discípulos que possamos dizer que somos igreja de Cristo, única e verdadeira. Agora, como é que as pessoas dizem que isso não é possível se o Novo Testamento referencia a igreja diretamente mais de 100 vezes? Então você pode convir comigo que dentro do Novo Testamento nós temos informações suficientes para resgatar ou restaurar em nossos dias a mesma igreja que Jesus edificou. Amém? Então em Mateus 16, versículo 18, vou pedir para o irmão Milton ler. Mateus 16, versículo 18, começamos com estas palavras de Jesus. Isso, Mateus 16, 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Então, quem está falando? Jesus. Jesus. Jesus alguma vez ele mentiu? Nunca. Nunca mentiu. E nesta ocasião, ele ainda não tinha morrido na cruz e ressuscitado. E ele está fazendo uma previsão para o futuro. Ele está profetizando ou prometendo. E Jesus, aquele que jamais mentiu, ele promete e profetiza o quê? Verdade. Que ele vai edificar a igreja. Amém? Então, qual é a diferença de fazer e de edificar? Então, nós estamos dentro de uma casa, e se essa casa não fosse edificada, não fosse bem construída, ela já teria desabado sobre nós. Está vendo? Então, edificar é fazer o fundamento e ir até o final, construir uma coisa que tinha que durar. Então Jesus planejou a igreja dele para durar. Ele não veio fazer a igreja e depois alguém desfaz ou faz diferente ou constrói em cima. Não, ele veio edificar. Ele veio construir algo sólido e que tem os seus fundamentos eternos. Então Jesus prometeu nesta passagem que edificaria o quê? A igreja. A igreja de quem? A igreja dele. Não era a igreja de Pedro. Pedro aqui tinha confessado que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus disse sobre esta pedra que você disse que eu sou Filho de Deus, a igreja minha será edificada. Então, Jesus não está falando que Pedro é a pedra. Jesus está falando que assim como Pedro tem o nome de pedra, pedrinha, então Jesus edificaria a igreja sobre a rocha, que é simplesmente Ele próprio. Amém? Então, Jesus edificaria o quê? A sua igreja. A igreja de quem? A igreja dele, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. Então você quer ser igreja de homens ou igreja de Cristo? Então para você ser igreja de Cristo, você precisa crer em Jesus, arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Senhor, batizar para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo e começar a perseverar na doutrina dos apóstolos e não inventar moda nenhuma. E não seguir homens, pastores, líderes, profetas modernos. Seguir apenas as Escrituras. E aí vamos ser igreja de Cristo. Agora, note bem, Jesus disse que edificaria quantas igrejas? Uma. Exatamente. Quantas igrejas existem hoje por aí? Placas, existem muitas. Quantas igrejas, denominações religiosas, criadas por homens, que os homens chamam de igrejas, existem por aí? Milhares. Agora, você pode dizer que Jesus disse que ele edificaria milhares de igrejas? Jesus disse que ele edificaria milhares de denominações? Jesus disse que seria bom existir várias denominações para que cada homem seguisse a Deus da maneira que achasse melhor? Quando você lê esta escritura, você sabe que Jesus não é o criador de denominações religiosas. Então fazer parte de denominações religiosas quebra a unidade da igreja que Jesus planejou na sua mente, porque a igreja dele é uma só. Ele edificou uma igreja. Então temos que procurar pela igreja que Jesus estabeleceu, amém? Pela igreja que Jesus edificou, que ele comprou com seu próprio sangue. Precisamos deixar as denominações religiosas que os homens criaram e ir em busca da igreja que Jesus disse que ele edificaria, amém? Então, agora preste atenção. Eu disse aqui no começo que Jesus não mente.
E se ele prometeu edificar a sua igreja, o que ele fez? Ele edificou. Ele edificou a igreja dele. Então a grande questão é: qual igreja você quer pertencer? Você quer pertencer à igreja dos seus pais ou à igreja de Jesus? Você quer pertencer à igreja do seu pastor ou à igreja de Jesus? Você quer pertencer a uma denominação porque ela tem um prédio bonito, é rica e é famosa, ou você quer pertencer a Jesus e fazer parte do corpo? Nós temos que entender que Jesus edificou a sua igreja. Então, eu sabendo que Jesus edificou a igreja dele, eu preciso procurar pela igreja certa. Amém? Pela igreja. Amém? Porque ele edificou. Se ele edificou, ela está aí. Ela existe. Senão Jesus não teria edificado. Ele teria apenas feito. E aí, feito, alguém poderia desfazer. Então, vamos procurar pela igreja bíblica. Amém? Então Jesus aqui disse que edificaria a sua igreja. A sua igreja é uma só e ele edificou, e nós precisamos procurar pela igreja. Amém? Pela igreja verdadeira. Então, agora, quando é que aconteceu de fato esta edificação? Porque quando Jesus falou essas palavras, não existia a igreja ainda. Existia Israel. Existia, né, o povo judaico. Existia o templo e a adoração no templo. Então, quando é que Jesus realmente cumpriu esta profecia? Que ele fez? Em Atos capítulo 2, nós temos lá, em Atos 2, versículo 36 a 47, está escrito: o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo que Jesus derramou sobre ele e sobre os 11, quando estava no céu à direita de Deus, e continua lá. Então, Atos 2, 36 a 47, conta a história da edificação da igreja de Cristo. Então diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, 3.000 almas, e perseveravam a partir de então na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, como bons judeus ainda no princípio, partiam o pão, porém, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor
dia a dia os que iam sendo salvos. Então, Jesus cumpriu a sua promessa. Jesus cumpriu a sua profecia. Ele edificou o quê? A sua igreja. A igreja dele. Quando? Quando? No primeiro dia de Pentecostes, após a sua ascensão para o céu. Mais ou menos lá no ano 30 a 33 da nossa era cristã. E onde Jesus começou a edificação da sua igreja? Onde? Em qual cidade? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Então a igreja que Cristo edificou, ele edificou mais ou menos no ano 30 a 33 da nossa era, lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, no primeiro dia de Pentecostes, depois da sua ressurreição. Então, em Jerusalém. Então a igreja que Jesus estabeleceu, começou pelo derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos que ele mesmo preparara para começar a igreja dele. Amém? Começou com 12, logo 3.012 e depois daí para frente o número de discípulos se multiplicava. E aquele novo povo não era batista, metodista, nem presbiteriano, muito menos católico. Eram simplesmente cristãos, discípulos de Jesus. Não havia uma denominação aqui, havia o povo de Jesus, havia a igreja de Cristo, havia as pessoas que se sujeitaram a Cristo e ao plano da salvação. Então, em Jerusalém. Então, se alguém diz, tal denominação foi feita por um pastor fulano de tal, não sei aonde, ou por um imperador, não sei que época, diferente do que você está vendo aqui, então não é a igreja que Cristo edificou. Se alguém diz, tal grupo religioso começou nos Estados Unidos, tal grupo religioso começou no Rio de Janeiro em 1975, também não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus começou no ano 30 a 33 depois de Cristo, no primeiro Pentecostes depois da sua ascensão, com os apóstolos pregando batismo para perdão de pecados a todos os que se arrependiam mediante o convite do Evangelho. Amém? E assim nasceu a igreja de Jesus. Assim ele edificou a sua igreja. Bem, então você está vendo aqui que quem acrescentava os salvos à igreja era o próprio Senhor, à medida que as pessoas iam obedecendo a doutrina dos seus santos apóstolos. Então, como é que pode existir hoje em dia a igreja de Jesus? Da mesma forma que começou sendo edificada por Cristo naquele tempo. Se nós obedecermos a doutrina dos apóstolos, crermos em Cristo, arrependermos, confessarmos a Ele como Senhor de nossas vidas, formos batizados no batismo bíblico e começarmos a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, com almas cheias de temor, e viver em união ao ponto de ajudar uns aos outros com sacrifício pessoal. Vamos adorar a Deus, nos amar e pregar a mesma mensagem do princípio. E Deus vai acrescentar dia a dia pessoas, não a minha igreja, porque eu não tenho igreja. Eu faço parte da igreja que Jesus estabeleceu nesse mundo. Amém? Então, para alguém ter uma igreja, então essa pessoa teria que ter nascido de uma virgem, feito milagres espantosos, morto numa cruz, ressuscitado ao terceiro dia, subido ao céu, sentado à direita de Deus. Aí, se essa pessoa fizer isso, então ela pode ter uma igreja.
e o único que fez isso é Jesus, então a igreja é dele. Amém? A igreja é dele. Então tudo que nós fazemos na igreja, nós fazemos em nome de quem? Em nome de Jesus, porque a igreja é dele, é de Jesus. É de Jesus. O nome que se enfatiza é Jesus. Qual é a igreja? É a única igreja. É a igreja de Jesus. É a igreja de Cristo. É a igreja de Deus. É a mesma igreja que ele estabeleceu. Amém? Então nós precisamos confiar que a palavra de Deus nos dá toda a condição de ser a igreja de Cristo. Amém? Então vamos continuar sendo o que somos. Igreja de Deus, povo de Deus, corpo de Cristo. Vamos continuar seguindo a mesma doutrina dos apóstolos. E aí quando Jesus voltar, ele vai vir buscar a igreja de quem? A igreja dele. A igreja que ele prometeu buscar. Não imitações de homens que se tornaram, né, cabeças, que se tornaram senhores de seus próprios rebanhos. Vamos seguir a Cristo e entender que, biblicamente falando, só existe uma igreja verdadeira. É aquela que ele edificou no dia de Pentecostes. Amém? Então que Deus continue nos dando esse espírito de restauração da igreja do Novo Testamento. Amém. Amém. Agora vamos ter orações.